Você já deve ter se perguntado: existe alguma possibilidade de uma habilitação vencida ter que fazer toda a habilitação novamente? Então, no vídeo de hoje, nós vamos responder uma dúvida bastante comum de algo bem recente que foi alterado no Código de Trânsito Brasileiro e muitas pessoas não estão sabendo ainda. Então, fica até o final para acompanhar toda a explicação e sair daqui entendendo bem sobre essa questão. Então, veja só, o que nós podemos pensar, né? É importante fazer uma contextualização, né? A nossa Carteira Nacional de Habilitação, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, evidentemente que ela vem sofrendo modificações ao longo dos anos. E nós tínhamos um código anterior, o CNT, o Código Nacional de Trânsito, que foi vigente de 1966 até a entrada em vigor do novo CTB em 98, começo em 98. Nós tínhamos a PGU, ou OPGU, né, o Prontuário Geral Único, que era o documento que os condutores brasileiros utilizavam, no qual não continha foto e não continha todas as informações que hoje a gente encontra nos outros documentos de habilitação, né, nos atuais documentos de habilitação. Então, o que acabou acontecendo? Quando o novo Código de Trânsito entrou em vigor, ele passa a prever na lei a necessidade de fazer uma troca da habilitação, né, de sair daquele modelo antigo e ingressar no novo modelo. Algumas pessoas já estavam o fazendo, né, quando houve ali as alterações, mas aí outras tinham que fazer ao longo dos anos, conforme os calendários e o prazo de validade do seu documento, certo? E aí? E aqueles condutores que nunca renovaram desde 98, aqueles condutores que são habilitados desde antes do atual Código de Trânsito. Como que fica ou ficava a situação deles, né? Então, devido a essa recente mudança que eu vou mostrar para você aqui, os condutores nessa situação de habilitação mais antigas e que não fizeram renovação, não haviam feito ainda a troca pela habilitação pós novo Código de Trânsito, eles não podem mais renovar. E aí ele não vai conseguir ter ali novamente a sua habilitação válida. Vamos entender por quê. Onde é que isso está escrito? Na verdade, é por não estar mais escrito, né? Nós tínhamos lá o parágrafo 11 do artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja redação anterior trazia o seguinte, que a carteira nacional de habilitação expedida na vigência do código anterior, ou seja, aquele código lá de 1966 até vigência do novo Código 98, será substituída por ocasião do vencimento no prazo para a revalidação do exame de aptidão física e mental, ressalvados casos especiais previstos nesta lei. Essa é a redação que estava em vigência e que vinha desde então, desde o Código de Trânsito, né? Na verdade ela foi incluída antes da vigência do Código, mas por uma outra lei, a 9.602, né? Então antes do Código entrar em vigência, esse parágrafo foi incluído, tá? Mas então quando o Código entrou em vigência já tínhamos ele ali previsto, essa possibilidade dessa troca, dessa revalidação, como diz ali, né? Ocorre que esse parágrafo ele foi revogado recentemente pela Lei 14.071 de 2020, que é uma lei desse ano 2020, mas que só foi entrar em vigor a partir de 12 de abril de 2021. Né? Então, como foi revogado, note que esse parágrafo ele deixa de existir. Então, hoje, se você acessar o Código de Trânsito online, você vai encontrar apenas essa informação de que houve uma revogação pela Lei 14.071 e é isso que está em vigência no momento. Como não tem mais a previsão da troca para uma nova habilitação, esses condutores com habilitação antiga, eles não podem mais renovar a carteira. Né? Inclusive, esse é o entendimento, né, dessa consulta que foi feita aqui para a Advocacia Geral da União, né, e aí tratando justamente sobre isso. Havia sido feita uma consulta para saber se os efeitos da Lei 14.071, dessa alteração, iria atingir apenas quem ingressasse com o processo de revalidação e renovação a partir de 12 de abril de 2021, ou também atingiria aquelas pessoas que já tinham um processo aberto para renovação e não haviam concluído, por exemplo. Né? E aí, entre todo ali, é um documento de 5 páginas, bem interessante de fazer a leitura. Na conclusão, o que se diz? Né? Se diz que aqueles pedidos de PGUs para fazer essa troca e que foram protocolados antes da entrada em vigor da Lei 14.071, ou seja, antes de 12 de abril de 2021, podem ser analisados e até mesmo deferidos, ou seja, vai depender aí de cada DETRAN, podem fazer então essa conversão, né? Que a pessoa que vai renovar a carteira sair então da PGU para a nova habilitação. Entretanto, aqueles pedidos de mudança desse prontuário, né, de sair da PGU para entrar na CNH, após a vigência da lei, então 12 de abril de 2021, deverão ser indeferidos, ou seja, está dizendo que os órgãos executivos estaduais, os DETRANs, não podem aceitar esse pedido de renovação, né, para revalidar essa habilitação.
em razão da ausência de autorização legal. Por quê? Como não temos mais o parágrafo 11 do artigo 159, que previa essa mudança, logo não é possível mais. E aí, não existe, será que algum curso de atualização para renovar a CNH? Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que fizeram um curso de 15 horas aula, curso teórico, e esse curso, ele, para que ele é aplicado para quem? Qual é a situação? Não seria esse caso que nós estamos falando aqui agora? Né? Não, tá? Esse curso de atualização, é interessante prever que, estabelecer que ele é previsto apenas em resolução, né, o que é um pouco questionável, mas enfim. Então, nós não temos referência a ele lá no Código de Trânsito, e sim apenas na Resolução 789 de 2020, que é a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que trata sobre o processo de habilitação como um todo. E lá no artigo 5º, parágrafo 1º, nós vamos ter que, por ocasião da renovação da CNH, né, o condutor que tenha o exame de aptidão física e mental vencido há mais de 5 anos, contado a partir da data de validade, ou seja, venceu a habilitação, tá? E aí mais 5 anos vencida, aí sim, segundo o CONTRAN, para fazer a renovação, ele vai ter que submeter a esse curso de atualização, conforme o anexo 2, item 4, que é onde traz ali as informações do curso. Então veja aqui, não tem nada a ver com aquele caso que nós estávamos falando agora, das pessoas que possuem habilitação antes da vigência do atual código, então há mais de 25 anos atrás, e que não haviam feito a revalidação ou feito uma renovação da habilitação para ter aí uma nova CNH. E esses condutores, eles perderam então isso, né, esse direito de renovar a habilitação. O que quer dizer que, quando uma pessoa nessa situação, ela procura hoje o Detran para fazer o processo de renovação, ela vai ser encaminhada para um processo de primeira habilitação, e ela terá que se submeter a todo o procedimento vigente de primeira habilitação, como se ela não fosse habilitada, porque na verdade ela deixa de ser habilitada, aquela habilitação, aquele prontuário único, ele não é mais aceito, ele não existe mais como um documento para poder ser renovado. E aí, sabia disso? Então deixa seu comentário aqui embaixo, o seu like, inscrição no vídeo, bota aqui um comentário com alguma sugestão de um tema que você gostaria que nós trouxéssemos nos próximos vídeos, que dentro da medida possível nós vamos atender, trazendo aí dúvidas e pontos interessantes que todo condutor e profissional do trânsito precisa saber e é interessante saber. Então, fique aí acompanhando os próximos vídeos e até uma próxima.